E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo se cuidando? Vamos então para mais uma aula de ética e legislação em comunicação, tá? Bom, a gente já fez nas últimas aulas, então, a definição de ética e moral. Isso já está claro, cristalizado na cabeça de vocês, tá? Rapidamente, só para consertar e para refrescar, ética é o comportamento individual que se espera do indivíduo. Moral é o que se espera que o indivíduo faça, né, particularmente diante da sociedade, ok? Isso está claro. A gente já falou também no vídeo da semana passada sobre ética profissional. A sua ética pessoal não pode ser diferente da ética profissional, enfim, trabalhamos esses conceitos. Agora a gente entra numa segunda fase da disciplina. A gente vai trabalhar agora os aspectos relativos à comunicação social e à legislação. E principalmente a nossa legislação maior, que é a Constituição Federal. Bom, é claro que eu não quero que ninguém saia daqui da aula já dizendo: nossa, eu fiz uma aula de direito, eu estou aqui arrogando os direitos que a Constituição me prevê. Calma, não. A gente vai focar. A Constituição brasileira tem toda uma história, tem todo um levantamento histórico, tá? Que rapidamente eu vou explanar para vocês, mas eu não quero que a gente penda mais para uma aula jurídica, que não é esse o nosso objetivo, mas sim uma aula explanatória dos direitos que todo cidadão tem em relação à comunicação, à liberdade de expressão. E dizer para vocês que o artigo 5º dessa Constituição é o que baseia quase que todas as nossas iniciativas, todas as nossas ações enquanto cidadãos, por conta do nosso direito à comunicação, ao livre pensamento, à nossa manifestação de pensar e de agir da forma como nós bem entendemos, respeitando a Constituição. Como é que a gente vai dividir? Pelas próximas 4 aulas, nós iremos tratar sobre a Constituição, o artigo 5º. Ele é muito extenso para a gente trabalhar e ele tem vários nuances que eu preciso deixar claros para vocês, tá? Logo depois a gente vai trabalhar com os códigos de ética, tanto do jornalismo quanto da publicidade. Depois a gente encerra então o semestre falando sobre os crimes de imprensa. Nós vamos ter uma avaliação nesse meio tempo, que é a avaliação intermediária, que vai estar show, leve, tranquilinha, é só acompanhar os vídeos aqui, não vai ser nada para recriminar ninguém, mas é importante frisar que a gente vai ter essa avaliação, tá legal? Bom, basicamente o que a gente precisa saber, o que você precisa saber sobre a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela rege todas as outras legislações que estão em vigor hoje em território nacional. Todo país possui uma Constituição. E é em cima dessa Constituição que um país se ergue, que um país se estrutura. Ou seja, o que é uma Constituição então? Uma Constituição é um acordo, tá? É um acordo feito entre todas as entidades, os entes federativos, tudo aquilo que se institui como sendo o país em cima deste documento, em cima dessas regras, em cima desses princípios que são basilares e que não podem ser quebrados em hipótese nenhuma, a não ser que seja feita uma nova Constituição, certo? Bom, a mais recente no Brasil é a Constituição de 1988, que foi promulgada em 1988, após a ditadura militar, com o fim da ditadura em 85, demorou ainda 3 anos para ela se consolidar. Ela é considerada a Constituição Cidadã, em que ela prevê uma quantidade inúmera de garantias e direitos aos cidadãos. Ela é considerada uma Constituição extremamente moderna e foi utilizada como base, inclusive, para outros países, como Timor-Leste, por exemplo, que vieram a ganhar independência depois de 88. Ela é uma Constituição muito atual para os seus tempos, mas também é uma Constituição que já passou por várias e várias remendas, vamos colocar, são emendas, mas eu chamo de remendos constitucionais. É claro que num curso de Direito, vocês vão ter uma disciplina chamada Direito Constitucional, e se você for prestar um concurso, por exemplo, você vai ter uma cadeira lá, uma disciplina específica para falar sobre Direito Constitucional, em que você vai trabalhar somente a Constituição. Para nós, o que importa é o artigo 5º da Constituição. E, deixa eu até avançar aqui para vocês entenderem do que nós estamos conversando.
do que é que está falando, do que se trata esse bendito artigo 5º. Ele basicamente fala dos direitos e os deveres individuais e coletivos dos cidadãos brasileiros. O artigo 5º é considerado o maior artigo de constituições do mundo. São mais de 70 incisos, 72, 73 incisos, e com várias subdivisões. E nesse artigo, o artigo 5º, é onde está ali a essência daquilo que a gente vai trabalhar em relação aos termos de comunicação. E ele diz claramente no seu caput, ou seja, naquilo que é o resumo dele, naquilo que ele abre falando para as pessoas. Artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. E aí ele vai estabelecer os termos seguintes nos incisos que ele vai trabalhar. Mas o mais importante do artigo 5º, no caput, é dizer que todos são iguais perante a lei. Perante a lei, sem nenhuma distinção de qualquer natureza. Primeiro ponto que vocês têm que saber, isso é quase que um mantra, tá? Todo mundo é igual perante a lei. Não existe ser superior ou inferior, rico ou pobre, branco ou preto, indígena ou civilizado, nada. Todos são iguais sob a égide da Constituição. Não há diferenciação nenhuma. Inclusive, olha o que diz o primeiro inciso: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Hoje a gente tem visto, a imprensa tem noticiado cada vez mais crimes de feminicídio. A mulher é morta pela condição de ser mulher. Nós temos a imprensa nos noticiando cada vez mais as mulheres recebendo menos que os homens no mercado de trabalho. A gente vê cada vez mais, a gente vê a distinção que existe entre as atribuições familiares. A mulher ainda com aquela visão patriarcal da família, ela sendo a dona de casa e o marido tendo... Não, isso não existe. Todo mundo é igual. Todo mundo é exatamente igual nos termos da Constituição. Não há diferenciação nenhuma. Ok? Depois, os incisos 2 e 3 dizem o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Você não é obrigado a fazer absolutamente nada se não for em virtude de lei. E você também não vai deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Você não pode alegar que você, olha, eu não quero transitar, dirigir meu carro sem minha carteira de habilitação. Não. Existe uma lei que estabelece que você tem que habilitar, que você tem que ter uma habilidade, inclusive. Tem que ter uma carteira de habilitação para que você dirija o seu carro. Essa é a lei. Você não pode simplesmente dizer, não, eu não quero, eu tô nem aí, eu vou andar circulando aí porque eu não quero. Não. Da mesma forma que você não é obrigado a ser preso, por exemplo, por um crime que você não cometeu. E que você tem direito, inclusive, à total e ampla defesa. Então veja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Se a lei regula e estabelece que você precisa fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Se a lei diz que você não pode fazer aquilo, você não precisa fazer aquilo. Entendeu? O terceiro inciso: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. E isso está logo nos primeiros incisos, porque o Brasil saía de um período ditatorial, em que a tortura era uma prática de Estado. Por mais hoje que hajam grupos dizendo que nunca houve tortura nesse país. Bom, não vamos nem questionar a dor das pessoas que sofreram isso, que perderam pessoas, que perderam familiares. Mas o fato é que, logo no começo, no terceiro inciso do artigo 5º, já diz que ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Você não pode ser torturado para confessar alguma coisa, ser espancado para confessar alguma coisa, ou ser exposto à humilhação, ser execrado em praça pública. Não. Isso não pode, isso é constitucional. É uma violação à Constituição quando alguém é ameaçado, é coagido por uma entidade policial, por uma outra força, que seja para ser exposto de alguma forma. Ok? Depois, ele avança.
E isso cabe para todos nós, que somos estudantes de comunicação. Jornalistas, publicitários, relações públicas, todos nós. Veja bem, olha bem o que diz o inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu vou repetir. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, você pode falar o que você quiser. Você pode se manifestar da forma como você quiser. Você pode dizer o que você quiser para quem você quiser, sendo vedado anonimato, desde que você não se esconda. É claro que isso também vai gerar um outro problema. Você pode dizer o que você quiser, você pode se manifestar, é livre a manifestação do pensamento, desde que você também automaticamente seja responsável por ele, certo? Não é porque você pode falar o que você quer que você pode falar por aí um monte de mentiras de outra pessoa, ou para outra pessoa, ou causar, por exemplo, fake news. Não é isso que nós estamos tratando. Estamos tratando de que a liberdade de pensamento e a liberdade de manifestação do pensamento é garantida pela Constituição, mas você não pode se esconder atrás de uma rede social, atrás de uma identidade falsa, dizendo que, olha, não, mas eu estou me manifestando. Não. Você tem que dar a cara do que você está fazendo e ser responsável por aquilo. Essa é a grande premissa da Constituição. Mas, Arnaldo, e aquelas pessoas que usam profiles fakes ou que utilizam-se nas redes sociais de profiles fakes para atingir outras pessoas? Já está dizendo a própria Constituição. É vedado anonimato. Eu não posso criar um fake para falar mal de alguém ou para me manifestar. Você tem que ser responsável por aquilo, por aquilo que você está simplesmente dizendo. Mas desde que você apresente-se, desde que você seja uma pessoa identificável. E não que você não seja uma pessoa oculta, que você se esconda para cometer a prática de crimes. Por isso que eu quis colocar a questão das redes sociais, porque é muito claro isso para nós, transparente para nós hoje em dia, certo? Qualquer pessoa vai e faz um profile fake e começa a xingar o outro. O que vai acabar acontecendo? Se essa pessoa for denunciada, tiver uma investigação, descobrir que é você, você vai estar incorrendo um crime constitucional. Você vai ter mais problema do que você pensa, além da responsabilidade criminal que vai vir em cima de você. Porque você está violando o artigo 4º do inciso 5º da Constituição Federal. Depois, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou moral à sua imagem. Então veja, o direito de resposta é constitucional. Aqui eu coloquei essa imagenzinha aí, porque o pessoal do jornalismo vai saber melhor, o pessoal de publicidade também eu recomendo que vocês façam algumas buscas, até mesmo no YouTube, né? Direito de resposta, Leonel Brizola, Jornal Nacional. Ou põe Jornal Nacional, Leonel Brizola. O Leonel Brizola foi governador do estado do Rio de Janeiro, nos anos 80, é um político de carreira, foi um político muito famoso no Brasil, é uma personalidade histórica da nossa política, mas que em determinado momento, na década de 80, teve um problema com a Globo, e infelizmente a Globo teve que dar para ele, ou felizmente, né? Teve que dar para ele o direito de resposta. E esse direito de resposta hoje circula no YouTube aí como uma demonstração de como que as coisas aconteciam nos anos 80. E realmente é uma informação importante, se tornou algo histórico até dentro do telejornalismo brasileiro. O fato é que qualquer pessoa que se sentir ofendida por outra pessoa em algum meio de comunicação, de alguma forma, ela se sentir atingida, ela tem o direito garantido à resposta na medida do agravo que ela sofreu. Ou seja, se ela foi atacada por um veículo de comunicação na primeira capa, na primeira página do jornal, o jornal, se automaticamente a pessoa arrogar o seu direito de resposta e a justiça assim determinar, o jornal vai ter que dar o mesmo espaço para aquela pessoa se defender, certo? Além da indenização, que pode acontecer pelo dano material ou moral à imagem que aquela pessoa teve. E a gente vê isso cada vez mais acontecendo hoje em dia, uma vez que nós estamos na época da cultura do cancelamento. Essas fakes, essas informações falsas que acabam ganhando, às vezes, as redes sociais, deveriam gerar para a pessoa que foi atingida direito de resposta. O direito à manifestação dela se defender da acusação que ela sofreu. Deveria acontecer.
porque é um direito assegurado pela Constituição. Os dois últimos incisos vão falar, os três últimos, na verdade, né? Vão tratar sobre uma questão um pouco delicada, mas que também precisa ser levada em consideração pelo contexto histórico que estava acontecendo em 88. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Nós estamos falando que a Constituição de 88 vivia um outro momento, era um outro período, certo? Ainda havia uma presença muito grande de forças e entidades religiosas dentro do meio político. Hoje existem com muito mais clarezas, de formas muito mais claras, as bancadas dentro do Congresso e dentro do Senado, bancada religiosa, bancada da ruralista, etc. Mas a liberdade de crença no Brasil é uma conquista. Por quê? Porque por muitos anos o Brasil meio que deixou de lado um pouco e meio que tornou proscrita algumas práticas religiosas que não eram convencionais ou que não eram, por exemplo, da utilização normal e comum de todo mundo. Isso eu estou dizendo, por exemplo, das religiões afro, que foram perseguidas por bastante tempo, inclusive pela própria Igreja Católica, certo? Mas há, então, com a Constituição de 88, uma liberdade, uma garantia da inviolabilidade do culto e da liberdade de consciência e de crença das pessoas. Na esteira disso, é assegurada nos termos, o inciso 6º, diz que é assegurada, o inciso 7º, na verdade, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É permitido, inclusive, dentro das cadeias públicas, dentro dos hospitais, dentro dos quartéis, a manifestação religiosa e o acompanhamento religioso dessas pessoas. No Brasil, até que não se tem tantas proeminências nesse aspecto, mas, por exemplo, nós tivéssemos, falando dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos têm um trabalho religioso muito intenso dentro das cadeias. Existe até aqui no Brasil, mas quando há, por exemplo, a execução da pena de morte, a pessoa nos Estados Unidos que vai até a cadeira elétrica, lá não existe mais agora a injeção letal, ela tem o direito de ter uma presença de algum pastor religioso ou algum religioso para ouvir aquela pessoa nos seus instantes finais. No caso do Brasil, é assegurado sim assistência religiosa dentro desses meios, tanto os meios das entidades civis ou as entidades militares ou de internação coletiva. E o último dos incisos que a gente vai trabalhar hoje é que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção política ou filosófica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ninguém pode simplesmente dizer, olha, eu prego a religião tal, não posso ser preso porque a minha religião diz que eu não posso ser preso por causa disso. Não é bem assim que funciona. Tá meio confuso o texto, né? Mas é mais ou menos, é isso que está na Constituição, que ninguém será privado de direitos, ou seja, ninguém vai ter seus direitos privados porque ele tem uma crença. Não. Se aquela prática que ele está fazendo religiosa, ela atingir outros direitos de outras pessoas, ela vai ser punida, certo? Ela vai entrar. É um caso meio absurdo eu citar para vocês, mas vamos imaginar as religiões de cunho satanista que preguem, por exemplo, sei lá, o sacrifício humano. Poxa vida, a Constituição diz que o direito à vida é garantia de todo cidadão. Então não é porque a prática religiosa diz que pode ser cometida aquela atrocidade que aquilo vai ser aceito pela religião e aceito pela Constituição. Não. Então veja, não se pode dizer que uma pessoa também vai se negar a prestar algum tipo de condenação porque a lei dela não permite, porque a religião dela não permite. São situações um pouco delicadas que eu quis tratar logo aqui nos primeiros momentos que a gente está falando sobre isso, para deixar claro para vocês esses pontos. A gente tem que falar sobre a Constituição no âmbito geral, mas também tem que trabalhar na questão do âmbito da comunicação. E é por isso que o artigo 5º estabelece esses primeiros momentos. O que é importante você fazer, você frisar. Primeiro, o que o caput do próprio artigo diz, que todos são iguais perante a lei. Ponto. Homens e mulheres iguais em todas as suas responsabilidades. O direito de expressar-se livremente é garantido, sendo vedado o anonimato. E
Outro ponto, que ninguém pode simplesmente ser atacado, ser ofendido e não ter direito de resposta. O direito de resposta é uma garantia constitucional. Tá legal? Na semana que vem a gente vem com a segunda parte, trazendo mais incisos e nos atendo especificamente ao que diz a Constituição no tocante aos direitos gerais e coletivos, aos direitos individuais e coletivos, mas que tem a ver com a nossa forma de nos relacionarmos, de nos comunicarmos, de nos manifestarmos dentro do nosso pensamento uns com os outros. Tá legal? É isso por enquanto, pessoal. Cuidem-se, tá? Que a situação não está fácil. A gente se vê por aí. Se tudo correr bem, se Deus ajudar, vamos em frente. Até semana que vem, pessoal. Até lá.